A crise econômica na Grécia é o tema de hoje aqui do Ponto de Vista e eu converso com o professor da Unicamp de Economia, Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, para a gente começar a discutir esse tema, o que levou a essa crise atual na Grécia que tanto está aí nos noticiários? Olha, a crise da Grécia é o produto da crise econômica mundial, agravado por erros de política econômica antes da crise e depois da crise. Então, a Grécia foi vítima de uma bolha especulativa muito grande, promovida basicamente pelos bancos da Alemanha e da França, e quando houve a reversão dos fluxos, quando houve uma aversão ao risco e os banqueiros resolveram tirar o dinheiro da Grécia, a Grécia acabou sofrendo um forte estrangulamento cambial, uma crise de dívida externa de grandes proporções. Isso vem desde 2008, com a crise econômica que acarretou nos Estados Unidos e acabou afetando aí o mundo todo? Na verdade, vem de 2007 e escancara em 2008, então a Grécia já está entrando no 9º ano de crise. Sobre essa dívida atual, ela veio somente aumentando desde 2008 para cá ou a Grécia chegou a pagar uma parte da dívida inicial e agora ela fez outra? Como é que se deu esse processo? Essa é uma boa questão, né? Qual é a origem da dívida externa grega? Não é uma origem real. Não é porque a Grécia tenha gasto mais em moeda estrangeira do que aquilo que ela consegue arrecadar em moeda estrangeira. A dinâmica da dívida grega é essencialmente financeira, ou seja, é uma dinâmica de capitalização de juros. Então é uma dívida absolutamente impagável. O próprio FMI reconhece que a dívida é impagável e portanto, uma tragédia que tem que ter uma solução que passa pela negociação política e não pelas imposições dos bancos. É possível dar uma dimensão do tamanho da dívida grega comparando com outros países? Olha, a dívida grega em relação à própria economia grega é uma dívida grande. Em relação a outras economias e a outros problemas financeiros da economia mundial, não é um problema grave. Para te dar uma dimensão, com 300 bilhões de dólares, você resolveria completamente o problema grego. Você pode dizer, bom, mas 300 bilhões de dólares não é pouca coisa. Mas quando você compara este montante com o montante que foi direcionado para salvar os bancos no momento mais agudo da crise, você vai ver que este recurso é um recurso, digamos, residual, o que mostra que na gestão da crise existem dois pesos e duas medidas. Quando é para salvar banco, existe uma generosidade absoluta dos bancos centrais. Quando é para salvar uma sociedade nacional, um país, um povo, então há o rigor do contrato. Na verdade, o problema grego é muito menos um problema financeiro hoje, até porque os bancos já se livraram da dívida grega, passaram o mico para o governo, fundamentalmente alemão e francês, e, portanto, se houver uma inadimplência grega, isso não é um grande abalo na economia mundial. O problema grego é simbólico, né? É o problema de da ordem internacional conseguir impor o seu esquema, né, a sua forma de administrar a dívida ao povo grego. É isso, na verdade, que está em questão. Esse voto da população pelo não que teve na consulta que foi feita, pelo não pagamento da dívida e sim pelo calote, como o senhor vê isso? O voto não foi exatamente pelo calote, né? O voto foi contra as condicionalidades draconianas que estão sendo impostas à Grécia, né? Esse voto ele é muito importante quando a gente examina a evolução da crise econômica. Por quê? Porque qual é o sistema que impera hoje? É o sistema neoliberal. Ou seja, as sociedades têm que se adequar às regras dos bancos. O que o povo grego disse é que isso não adianta, né? E que eles querem inverter a situação, pagar conforme as suas condições objetivas. Então, isso é uma subversão do mecanismo de decisão de política econômica que vigora no mundo como um todo e na União Europeia, e por isso é que ele é uma questão importante. Ou seja, isso chama mais atenção do que a dívida em si. Todo o problema grego hoje é um problema essencialmente político.
né? A cara dele é uma cara financeira e econômica, mas o problema de fundo é um problema político. Ou seja, qual é o problema político? Como que a Europa vai sair da crise, como que o mundo vai sair da crise. O que os gregos estão dizendo é: a solução neoliberal não resolve o problema da crise, implica grandes sacrifícios sociais e só resolve o problema do banqueiro. E só resolve o problema, no caso específico da Grécia, do governo alemão, que impõe o seu receituário ao conjunto da Europa. Esse modelo de lidar com a crise na Grécia pode acabar servindo de modelo para outros países que também estão aí na beira de crise, como Portugal, Itália, até a Espanha? Então, o que a Grécia, o modelo grego é o modelo padrão. É este o modelo que vai ser imposto a todos, não só na Europa, mas também no mundo inteiro. Por exemplo, a América Latina agora entrou na era do ajuste, não é só o Brasil, né? São os principais países da América Latina, estão todos sobre o ditame do ajuste. E o ajuste é este, né? É a ideia de que você sacraliza os contratos privados em detrimento das condições de vida dos trabalhadores e da sociedade de uma maneira geral. Então, é este o modelo grego, é este o modelo neoliberal, e é isto que o voto não coloca em questão. Por isso o voto não, ele é tão importante, porque a Grécia, se você for olhar a Grécia, é uma economia minúscula dentro da economia europeia. E o problema financeiro grego, ainda que fortíssimo para a dimensão da economia grega, quando posto em perspectiva e comparado com o que aconteceu no mundo, é um problema residual. O problema grego é simbólico. É que se a Grécia subverte o mecanismo de ajuste, isto acaba funcionando como um efeito demonstração para outras sociedades, colocando em questão a solução liberal para a crise do neoliberalismo. Existe como a gente comparar a crise da Grécia com a situação da Itália e Portugal principalmente? Sem dúvida nenhuma, porque a Grécia faz parte da periferia da União Europeia, né? Assim como, com certeza, Portugal e, em menor sentido, Espanha e Itália. Então, eles sofreram de maneira mais intensa o impacto daquela bolha especulativa, por um lado. Por outro lado, estes países não têm a menor condição de atender às imposições da União Europeia, que na verdade são as imposições do governo alemão. Então eles estão sem soberania para poder reagir à crise e estão, portanto, todos sob o manto, né, da austeridade monetária e fiscal da Alemanha. Então, sim, sem dúvida nenhuma. É por isso que o problema grego não é só um problema grego, né? Ele é pequenininho, mas ele é grande pelo simbólico e pelo efeito cascata que ele pode ter na Europa. A gente volta já com esse assunto, professor. O tema do ponto de vista de hoje é a crise na Grécia. A gente volta já já. Voltamos com o ponto de vista, falando sobre a crise na Grécia com o professor de Economia da Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Professor, o senhor vinha falando sobre a parte simbólica dessa crise grega e como o país vem enfrentando, mas também existe o fator, que a gente acabou discutindo até fora do ar, dessa dramaticidade que existe em cima da crise, do enfrentamento dela. O senhor pode falar um pouco disso para a gente? Olha, o problema grego é uma tragédia, né? E é até uma ironia que essa tragédia aconteça exatamente na Grécia, que é o berço da tragédia. Porque o que está acontecendo na Grécia, primeiro, era previsível, né? O movimento de especulação, né, que tomou conta do capitalismo no início dos anos 2000, era previsível que terminaria num debacle financeiro, e terminou. Como é previsível que o plano de ajuste que eles estão fazendo não resolve o problema grego, né? Então, é uma tragédia por quê? Porque o mundo está dando, ou melhor, as potências capitalistas, no caso europeu, né, a Alemanha, mas com a supervisão também do FMI,
Eles estão dando uma solução neoliberal para a crise do neoliberalismo. Por que isto fica muito claro na Grécia? É uma solução, primeiro, antissocial. A Grécia está há 9 anos em ajuste, o desemprego na Grécia está hoje em torno de 25%, a renda per capita do grego diminuiu em 1/3. É uma solução antinacional, porque hoje a Grécia é um país praticamente tutelado pela Alemanha, sem nenhuma autonomia de política econômica. E é uma solução antidemocrática. Então você veja, quando você vota pelo ajuste, vale. Mas quando você vota contra o ajuste, aí, olimpicamente, essa decisão é ignorada. Então, isso mostra o caráter da ordem internacional. É uma ordem que, para os banqueiros, tudo, e há um absoluto desprezo para as necessidades dos trabalhadores, da sociedade em geral. Então, essa é que é a importância da Grécia. Na Grécia, hoje, estes problemas aparecem escancarados. E o braço de força entre a vontade do grande capital e a vontade do povo está se jogando lá. Então, a votação grega é, por assim dizer, uma espécie de movimento que lembra a Antígona, ou seja, é uma rebelião dos humildes, dos pequenininhos, contra uma coisa que é absolutamente injusta e insensata. Muito se fala sobre um possível perdão da dívida. O senhor acha que isso pode acontecer e existem consequências em cima disso? Essa é uma questão muito boa, porque, na verdade, essa dívida é impagável. Do ponto de vista técnico, ela é absolutamente impagável. O próprio FMI tem um documento recente que vazou, onde ele reconhece e diz, olha, esse caminho não vai funcionar, porque ela é impagável. Então, se ela é impagável, tem 2 caminhos. Um caminho é empurrar o problema, ignorar o fato, ignorar a realidade até que o mercado resolva de maneira caótica. Foi, por assim dizer, o caminho da Argentina no início dos anos 2000. E tem o caminho da sensatez, que é reconhecer a impossibilidade técnica de pagar essa dívida e anular a dívida. Diga-se de passagem, a Grécia fez uma auditoria da dívida externa dela e da dívida pública e constatou vários problemas de legalidade e de imoralidade na dívida que foi contraída. Então essa é uma dívida que é impagável, o FMI reconhece, ilegítima, a auditoria da dívida reconhece. Então o que está em questão? O banco, na verdade, empurra. Até quando? Até quando o mercado não perceber que isto chegou a um limite e estourar o problema, ou quando a população, pelo meio político, fala, olha, basta, isso daqui não tem sentido e nós não vamos mais aceitar. Mas daí quem paga? É o mercado? Quem paga, digamos, esta dívida, na verdade, é uma capitalização de juros. Se o telespectador tiver uma dúvida, porque às vezes o economista fala e as pessoas não entendem nada do que eles estão falando, mas é muito simples o que está acontecendo na Grécia. O telespectador, se quiser fazer um laboratório do que está acontecendo lá, ele pega R$1.000, vai no banco e entra no cheque especial. Depois de 3 meses vai ver o que aconteceu. Aquela dívida se multiplicou. É esta a dinâmica que está corroendo a capacidade de pagamento da dívida grega. Então, você diz, de quem é o prejuízo? Essa dívida não tem que ser paga. Este prejuízo tem que ser encaixado pelos bancos. Os bancos, quando emprestam, eles põem os juros, e os juros variam de país em país em função do risco. Por isso, os juros gregos, inclusive, eram o mais alto da Europa. Bom, o risco veio. Agora, eles precisam arcar com o risco, que, em certo sentido, eles já se preveniram no preço que eles puseram nos juros. Então, a regra de mercado é curiosa, porque quando é contra o banco, não vale. Mas quando é a favor do banco, tem que ser cumprida. E é isto tudo que está sendo jogado de maneira muito clara no problema grego. É como se fosse um dinheiro virtual, praticamente. É um dinheiro virtual. Na verdade, é uma capitalização de juros sem nenhuma base, sem nenhum fundamento real, sem nenhum lastro real, que eles vão fazendo. E enquanto o grego pagar, digamos, o banqueiro está ganhando. E como fica a situação da Grécia diante da zona do euro, sendo que ela perde toda essa credibilidade por conta dessa exposição da dívida?
Uma das coisas que a Grécia está revelando, o problema grego está revelando, são os impasses do sistema da União Europeia e da zona do euro, né? Qual é o problema? Você está juntando economias que são muito desiguais, né? Então você tem uma economia que é muito forte, muito competitiva, que é a alemã, e você tem economias muito frágeis, débeis do ponto de vista econômico e financeiro, como é o caso da Grécia. Quando os ventos são bons, os problemas deste desequilíbrio, eles acabam se acomodando no crescimento. Mas quando há uma contração e a sociedade precisa se defender, mobilizar algum instrumento para proteger sua economia popular, defender o emprego, defender o salário, os países não têm instrumentos para fazer isso. E aí o que está acontecendo? A União Europeia funciona basicamente em ordem unida com a Alemanha, né? Então a Alemanha, que deveria participar da União Europeia com princípios de solidariedade e cooperação com os fracos, eles impõem a sua vontade unilateral e com isso eles estão, no fundo, fragmentando e inviabilizando politicamente a Europa. Mais do que isso, né? Começa a aparecer de uma maneira mais clara agora que a Alemanha deixa de jogar pela União Europeia e passa a fazer um jogo próprio. Então, o que se vive hoje na Europa é um grande temor, uma grande apreensão em relação à possibilidade da Alemanha voltar a funcionar como um país imperialista, agressivo, né, que impõe a sua vontade ao conjunto, doe a quem doer. Mas nós tivemos aí também, agora recentemente, uma reação da França justamente por conta desse domínio alemão. Isso pode mudar os rumos ali na União Europeia? Olha, a crise da União Europeia não é uma crise só da Grécia, né? É uma crise do conjunto, inclusive da França. A França passa hoje por uma gravíssima crise econômica. Ela não é tão profunda como a grega, mas ela é um impasse econômico de grandes proporções. E na origem, em última instância, está o mesmo problema. Ou seja, a França não tem capacidade de desvalorizar a moeda, né, de fazer déficit público, de acomodar os efeitos da crise, porque ela está dentro do sistema alemão. Então começa agora um braço de ferro muito forte, né, entre a França e a Alemanha para ver se há uma flexibilidade maior nas regras do euro. Dada a dimensão da crise, mesmo com muita flexibilidade, na minha opinião, é muito difícil que o euro continue tal como ele está e que a União Monetária persista por muito tempo. O senhor vê isso como um possível fim do euro, os países retomando as moedas originais, ou somente uma readequação, uma remodelação dele até o surgimento de uma nova moeda única? Olha, nós estamos num momento de grande incerteza, né? Então é muito difícil alguém fazer previsão. O que nós podemos ver é o que está acontecendo. O que está acontecendo? Uma tendência forte à fragmentação da Europa e à fragmentação monetária da Europa. Se o governo francês e o governo alemão, que são os que, na verdade, comandam o projeto europeu, vão ter capacidade de inventar uma modalidade, um arranjo que dê flexibilidade para acomodar a crise, isso não está claro. O que está claro no passado é que o governo alemão e mesmo o governo francês, eles respondem aos interesses de suas grandes multinacionais. E o jogo da grande multinacional é aproveitar a crise do liberalismo para aprofundar o liberalismo. Se isto não for mudado, e isto suporia uma mudança política profunda, eu acho pouco provável que a Europa consiga criar alguma coisa de novo para, digamos, manter o projeto da unificação monetária. A gente volta já com esse tema, professor. O ponto de vista de hoje discute sobre a crise na Grécia e já a gente volta.
Voltamos com a última parte do ponto de vista, que hoje fala sobre a crise na Grécia. Professor, a gente veio falando anteriormente sobre o tempo já que a Grécia está em crise. Por que essa sensação de que essa crise não tem fim? Olha, essa é uma boa questão e é importante que isso seja colocado por debate, né? Quanto mais se debater isso, melhor, né? Nós estamos enfrentando uma crise de grandes proporções, né? Quando a crise veio, aqui no Brasil se falou que era uma marolinha, né? E se falou inclusive que o Brasil seria maior do que a crise. Não, é uma crise econômica mundial de grandes proporções. Provavelmente a terceira maior crise da história do capitalismo. Como é que esta crise está sendo administrada? Ela está sendo administrada basicamente pelo Estado americano, né? Os americanos estão impondo a solução americana para a crise geral do capitalismo. Esta solução consiste basicamente em, primeiro, diluir a digestão da crise no tempo e, segundo, passar o mico da crise do forte para o fraco dos americanos para o resto do mundo. Então, esta é a regra, né? Então, dar uma solução liberal para a crise do neoliberalismo. É uma espécie de neoliberalismo ao cubo. O que isso significa na prática? Como é que os americanos exportam a crise? Desvalorizando a moeda e fomentando o que aconteceu, e que inclusive é o que explica o problema grego e em parte o problema brasileiro, uma exportação de capitais. Então, como os grandes capitais, eles seguraram os bancos ficaram com aquele dinheiro, não tinham oportunidade de investimento, eles se lançaram a especular no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil e muito na Grécia. Bom, então este é um movimento. Quando a especulação se exaure, eles vão cobrar um ajuste, eles vão cobrar na forma de patrimônio aquele dinheiro que entrou e que não tem saída. Então, um mecanismo é este. O segundo mecanismo que os americanos estão usando é o mecanismo da ofensiva sobre o trabalho. Ou seja, que consiste no quê? Em reduzir o padrão tradicional de vida dos trabalhadores em todos os lugares do mundo. É isso que chegou agora no Brasil. Ou seja, redução de salários, redução de jornada. Precarização do trabalho, terceirização, intensificação do trabalho, redução de salário, desemprego, que disciplina. É isso que está acontecendo no mundo desenvolvido e, evidentemente, nós não estamos fora do mundo, nem a Grécia, e isto chega aqui. E o terceiro elemento da solução americana é o esvaziamento da soberania nacional. Ou seja, é a imposição de pactos, de acordos liberais que destitui o poder do Estado de fazer política econômica. Então, o que isso significa, né? Esta solução? Esta é uma solução que no fundo, projeta para o futuro uma longa estagnação, que é onde nós estamos. E não há ainda, não se vislumbra ainda a solução deste problema. Então, é uma crise grande, de longa duração, sem perspectiva de sair. Esta é a situação do mundo como um todo. Ou seja, existe uma relação, então, entre a crise grega e o que a gente vive hoje aqui no Brasil. Tem como a gente amenizar aqui no país essa situação? Mas sem dúvida nenhuma que tem muita relação. O Brasil não está fora do mundo e a melhor maneira de entender o Brasil é colocar o Brasil dentro do mundo. E aí, evidentemente, nós temos as nossas especificidades. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos aqui numa Câmara Municipal, né, de Campinas. Campinas tem uma dívida pública imensa. A história da dívida pública de Campinas é muito parecida com a história da dívida pública grega. Porque a dívida pública aqui, ela cresce basicamente por uma dinâmica financeira, como a dívida de São Paulo, como a dívida do Estado de São Paulo. Então, por assim dizer, o problema federativo brasileiro tem muita semelhança com o problema grego. Claro, o grego é um problema de dívida pública e um problema de dívida soberana. Aqui não tem problema de dívida soberana, mas a dinâmica e as consequências do endividamento são as mesmas. E a causa, digamos, e as forças que impõem aos estados brasileiros, aos municípios brasileiros e à própria Federação Brasileira este ajuste draconiano, que é
tudo pelo banco, também é o mesmo. Vou te dar um exemplo. O Brasil agora está discutindo o ajuste, né? E o ajuste das contas públicas. E a retórica é que teve uma gastança. E a retórica, a população deve olhar e falar, bom, deve ter tido gastança. Porque a dívida pública brasileira entre 2000 e 2015 praticamente multiplicou por 3. Então, se aumentou a dívida é porque teve muito gasto. Mas se a gente dividir o gasto entre gasto real e gasto financeiro, gasto real com educação, com saúde, com transporte, com moradia, com segurança, enfim, este não teve gastança, teve economia, chama superávit primário. Economia de 3% do PIB, é uma baita economia, uma tremenda economia. É quase equivalente aos recursos que os americanos transferiram para fazer o Plano Marshall. Só que em vez de pôr na economia, nós estamos tirando isso. Mas então, da onde vem o estouro da dívida? Da lógica de capitalização de juros. Esse é um assunto que o Brasil tinha que estudar. Todas as câmaras, os estados e o Congresso Nacional, eles tinham que fazer uma auditoria da dívida para explicar para a população por que não há recurso fiscal para fazer políticas públicas. Não há, porque esse dinheiro é canalizado para alimentar o rentismo que se ergue em torno da dívida pública. O rentismo que acaba sendo exterior no caso de um Estado. Ele acaba alimentando outros países, por exemplo, outros fundos monetários, como o FMI e outras grandes instituições. O rentismo ele é externo e interno, né? Porque, na verdade, todo mundo que comprou dívida pública acaba participando desta farra. Uma parte capital internacional, estimulada pelo governo brasileiro com juros estratosféricos, e outra parte, a própria, digamos, plutocracia brasileira. Tendo a Grécia como um exemplo aí, o que o Brasil pode tirar de lição? A lição da grega, ela é absolutamente evidente, né? É que a solução liberal não resolve o problema econômico em si e não resolve o problema do povo. E dentro desta solução, o trabalho de Sísifo, né, o trabalho do ajuste, o ajuste é um trabalho de Sísifo, não tem fim, né? Então nós temos que procurar outros caminhos, porque o caminho liberal, o caminho do ajuste permanente, o caminho do ajuste sem fim, não leva a lugar nenhum. Na opinião do senhor, qual seria o melhor caminho hoje para a situação brasileira diante do cenário mundial? Eu acho que a melhor solução para o Brasil hoje é, primeiro, fazer uma tremenda auditoria das dívidas, né, para o povo saber o que está acontecendo, né, e não comprar gato por lebre. Segundo, defender, tomar iniciativas para que o governo tenha meios de defender a economia popular e o interesse nacional. E isso, na prática, quer dizer centralizar o câmbio, não permitir essa plena liberdade de movimento de capitais, né? E nacionalizar os setores estratégicos e ter um controle rígido sobre o setor financeiro. Essa é a pré-condição. Mas o mais importante de tudo é ter controle sobre as reservas cambiais, né? Para que estas reservas sejam utilizadas para financiar a travessia da saída da crise e não para financiar a fuga de capital de quem veio para cá para especular com os juros brasileiros. Professor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Esse foi o Ponto de Vista, que discutiu a crise na Grécia com o professor de Economia da Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, e a gente volta num próximo programa.